Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo número 1, versículos de 10 até o 16, que nos diz assim: Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando estas coisas, que agora são anunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho, em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, começando aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos na continuidade daquilo que a primeira leitura da segunda-feira nos falava, sobre a salvação trazida pela pessoa de Jesus Cristo. E aqui o autor da carta de São Pedro, ele coloca para a gente, justamente que durante todo esse tempo lá no Antigo Testamento, os profetas buscaram literalmente discernir, discernir que graça era essa que viria, em que tempo seria esse momento que viria, em que circunstâncias viria de fato esse Cristo, como é que ele viria, se ele iria sofrer, se ele não ia. É isso que de fato a gente acaba vendo lá no Antigo Testamento, especialmente várias referências ao Messias, ao ungido que viria. Então, os profetas, eles tinham esse olhar para buscar também entender que Messias seria esse, como ele viria e por aí vai. Só que no versículo 12, a carta de São Pedro é muito clara, dizer o seguinte: a eles foi revelado que não era para eles mesmos, ou seja, o Messias não viria naquele tempo, mas para aquele povo do futuro, que é onde justamente a carta de São Pedro está sendo falado, Para vocês que agora já viram Cristo. Isso também vale para todos nós, Tudo isso para que vocês pudessem entender, que tudo aquilo que eles falavam lá no Antigo Testamento agora estaria se cumprindo. E eram realidades tão incríveis, tão belas, tão magníficas, que até os anjos queriam contemplar, Ou seja, a grandeza e a alegria de saber que nós contemplamos o Cristo. E aí, depois do versículo 3 em diante, vem agora orientações. Por isso, aprontai-vos a vossa mente, Ou seja, preparai a vossa mente, o vosso coração. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. E aí eu quero tocar nesse assunto da esperança. Em quem temos colocado a nossa esperança? Temos esperado em quem? Nas coisas? Nas pessoas? No dinheiro? Segundo o texto, é preciso colocar a nossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Aqui está sendo apontado para o futuro, na segunda vinda de Cristo. Mas a gente já podia começar a colocar essa esperança já no hoje. Em que aspecto? Porque, com efeito, já sabemos que Cristo está presente em nosso meio. Já sabemos que Cristo nos ama hoje. Que Cristo está presente na igreja no hoje. Por exemplo, essa semana celebramos o Corpus Christi. A esperança no Cristo que já se faz presente, no Cristo que se oferta no corpo e no seu sangue para cada um de nós. É nele que eu tenho que esperar. E aí, continua o texto: como filhos obedientes, não é para modelar a nossa vida nas paixões, na ignorância, mas nós somos chamados a sermos santos, como ele é santo. De fato, o texto quer nos relembrar o nosso chamado universal, segundo o Catecismo da Igreja Católica, à santidade. Eu sempre tiro muita onda, desculpa a expressão, mas é isso mesmo,
Porque eu vejo às vezes hoje uma busca frenética por vocação, né? É uma busca frenética por descobrir qual o meu temperamento, uma busca frenética por saber qual a minha vocação, se eu sou chamado a ser padre, se eu sou chamado a ser leigo, se eu sou chamado a viver a vida matrimonial. Todo mundo busca a sua vocação, mas ninguém lembra que é chamado a ser santo. O nosso chamado base é a santidade. Então assim, isso já é importante em demasia. Amados irmãos e irmãs, antes de pensar em outros aspectos vocacionais, lembre-se, o teu chamado a ser santo. E o que é ser santo, né? É imitar o Cristo. Não tem outra coisa. É meditar nas palavras do Evangelho, imitá-lo, pensar como ele pensou, agir como ele agiu. O nosso chamado à santidade não existe outro molde mais perfeito do que imitar o Cristo. Então que a gente possa hoje, à luz dessa primeira leitura, relembrar desse chamado universal à santidade. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também desta terça-feira. Até já!